Meus irmãos, cada lugar que eu vou, cada igreja que eu vou, eu sinto a possibilidade de que, mesmo no meio de tantos que seguem a Cristo, haja pessoas que não conhecem ainda o Senhor, num sentido mais pessoal. Eu fui criado numa igreja durante 21 anos, uma igreja evangélica, onde eu era levado, conheci tudo, as músicas, conheci a palavra. Havia naquela ocasião série de conferências, lembra de série de conferências? Eu participava, eu ouvi muitos apelos, mas um dia, enfermo, quando militar, paraquedista do Exército, eu fora levado para o Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Ali eu passei por uma circunstância que eu tinha que, de alguma forma, me desvencilhar de algo que eu não queria participar. Não preciso contar a história porque é louca. E então, uma das minhas saídas para disfarçar foi pedir à minha mãe que trouxesse a minha Bíblia. Eu acho que minha mãe deve ter estranhado um pouco, porque agora eu já era um homem feito, já tinha barba na cara, e agora eu já não era tão mandado para ir na igreja. E eu não estava tão desejoso de ler a Bíblia mais. Agora eu era um homem, dono do meu nariz. Mamãe trouxe minha Bíblia. E a infinita graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é tremenda, porque usou exatamente aqueles momentos onde eu estava lendo a Bíblia para disfarçar. Deus usou, através do seu Espírito, para me convencer dos meus pecados. Meus irmãos, que coisa tremenda! Porque muitas vezes nós somos conscientes do nosso pecado. Se você chegar ali na rua, e não quero diminuir uma pessoa por estar bêbada, mas se você chegar ali na rua e tiver um homem ou uma mulher bêbados, e você perguntar para eles, vocês acreditam em Deus? Eles vão dizer, mas é claro que sim. E quem não acredita? Vocês acreditam que vocês são pecadores? Claro que nós somos. Quem não é pecador? Eles vão dizer isso. Pode fazer a prova. Mas uma coisa é estar convencido, ou melhor, consciente. Uma coisa é estar consciente de que se é pecador, e outra coisa é ser convencido pelo Espírito de Deus que somos pecadores. Eu fiquei apavorado. Por isso que eu creio que uma decisão por Cristo não é uma decisão necessariamente festiva. Pode trazer alegria, claro, mas não é festiva. Porque quando um homem é convencido pelo Espírito Santo de que ele é um pecador inveterado e que ele está perdido e que ele está indo para o inferno, esse homem não vai sorrir, ele vai chorar. Ele vai se angustiar na presença do Todo-Poderoso e ele vai clamar por misericórdia. E foi isso que eu fiz lá no hospital, sozinho ali no meu leito. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava crente que eu era salvo e eu não era, mas o Senhor me mostrou isso aqui. Como é que é a sua experiência com Cristo? Eu não sei. O papai bateu na porta do meu quarto quando eu era ainda um menino. Ele estava apavorado e eu vi nos seus olhos que ele precisava muito de ajuda. E ele disse, filho, papai perdeu a hora. E ele precisava trabalhar lá em São Cristóvão, no Rio. Tinha que pegar o trem da Central, muito apertado. E ele estava apavorado, porque não ia dar tempo dele chegar. Ele disse, filho, vai lá, pega a tua magrela, bicicleta, e me leva na estação, eu não posso perder esse trem. E eu fiz isso, eu saí do jeito que eu estava, e não lavei o rosto. Naquela época eu tinha até cabelo, podia pentear, mas não penteei. E chegamos lá, o trem estava lá ainda. Eu respirei aliviado. O papai saltou do porta-embrulho da bicicleta correndo, comprou o bilhete, passou por aquela roleta de ferro tremenda e agora ele sumiu atrás daqueles vagões do trem e eu fiquei ali fora esperando que de alguma forma o papai entrasse naquele trem e ele desse com a mão. De repente eu vi uma mão no vidro do trem assim. Eu não tenho certeza que era ele, mas para mim
Aí eu falei, vou esperar o trem sair. Aí daqui a pouco o trem buzinou e foi saindo mais vagarosamente, e foi ganhando velocidade. E eu imaginei no meu coração, quando esse último vagão passar, essa estação vai estar nua, não vai ter viva alma ali. Mas eu me enganei. Me enganei e senti tremendamente, como criança. Eu senti, porque quando o trem acabou de passar, o último vagão ali, tinha uns homens parecidos com o papai. E eles estavam cabisbaixos, e eles andando desanimados. E eu fiquei pensando no drama que eles estavam vivendo agora. Eu menino, mas eu pensei, alguns deles vão perder o seu emprego por não chegarem no trabalho. O que eles vão dizer em casa quando chegar e a mulher dizer, ué, o que houve? Eu, como menino, fiquei pensando no drama deles, mas o papai não estava no meio deles. E eu respirei triste, mas aliviado, porque o papai entrou naquele trem. Mas eu pergunto, por que os outros não entraram? Ora, por que não entraram? Eles não entraram simplesmente porque a porta se fechou antes deles chegarem. É isso, não deu tempo. Todos eles tiveram problemas, todos eles tiveram necessidade, todos eles queriam entrar, todos eles se aproximaram, mas nem todos conseguiram entrar, porque a porta se fechou. Quero ler Lucas 13 para vocês, 13, 22 a 30. Peço licença para ler na minha tradução e vocês acompanhem aí. Lucas 13, 22 até 30. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde vós sois. Então direis, mas comemos em tua presença, bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, mas há primeiros que serão últimos. É interessante que alguém, não tem o nome dele aqui, mas alguém se destaca da multidão, e alguém faz uma pergunta muito interessante para Jesus, e a pergunta é, Senhor, são poucos os que se salvam? Eu creio, meus irmãos, fazendo uma interpretação aqui, que a pergunta que ele queria fazer tinha a ver com ele mesmo. Eu acho que ele queria saber se ele seria salvo, mas ele se identificou com a multidão, e ele pergunta como se ele fosse a voz dos outros. Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus responde também do mesmo jeito. Não respondeu só para ele, mas respondeu para quem estava ali. E a resposta é, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, baseado na Bíblia e baseado nesse texto, nessa história, eu quero apresentar apenas 4 observações a respeito dessa porta, porque a porta aqui é a chave sobre a qual o Senhor Jesus está dando a promessa para esse homem. A primeira dessas observações é que essa porta é a única passagem para o reino de Deus. Não tem outro jeito de chegar ao reino de Deus, não tem outro jeito de ir para o céu, não tem outro jeito de provar da glória de Deus, a não ser que se passe por essa porta.
Mas eu fico pensando, será que esse homem sabia que porta era essa? Eu acho que quando Jesus disse que ele precisava, os outros precisavam passar pela porta estreita, ele deve ter saído procurando assim, para saber que porta estreita era essa. Ele não sabia. Assim como nos nossos dias, mesmo conhecendo essa história, há muitas pessoas que não sabem que porta é essa. A gente pode simular a respeito dessa porta. A gente pode achar que essa porta, por exemplo, é uma religião. E tem muita gente que está numa religião e se sente seguro porque acha que essa é a porta que leva ao céu. A gente que acha que talvez é estar numa igreja, independente da denominação, mas ela está na igreja, ela está ali, está na igreja, eu estou seguro. Assim como eu estive durante 21 anos da minha vida. Talvez a tradição seja tão importante que a pessoa se sinta segura. Talvez até o conhecimento bíblico, teológico, possa ser um resguardo para que uma pessoa possa se sentir seguro. Mas há também outra possibilidade de que alguém pense a respeito de Deus e da sua justiça de uma maneira errônea. Por exemplo, a pessoa pode pensar que se Deus é amor, está resolvido o meu problema. Se Ele é amor mesmo, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E nós rotulamos a Deus assim como aquele bonachão que vai atender a todas as nossas necessidades e carências. Mas a Bíblia diz que Deus é bondade e severidade. Então é preciso pensar a respeito disso. O homem pode se sentir merecedor também, por causa de suas ações, de suas atitudes. E quantas vezes eu estou evangelizando uma pessoa e ela diz, eu tenho certeza da minha salvação porque eu nunca fiz mal para ninguém. Eu estou seguro que Deus não vai me deixar de fora porque eu tenho sido uma pessoa honesta, eu tenho vivido... Deus não vai me deixar de fora de jeito nenhum. Tem muita gente que acha que por estar trabalhando para o Senhor, e muitas vezes até dentro da igreja, se acha seguro por conta disso, mas essa não é a porta. As ofertas e os investimentos, até missionários, não são essa porta. A Bíblia diz que não há justo nem sequer um, não há quem busque a Deus, não há. Deus não aceita suborno das nossas atitudes e das nossas ações, como que a gente pudesse chegar lá, bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Nós somos imundos diante do Santo que é o Senhor. As nossas obras melhores são como trapos de imundícia, como a palavra de Deus diz, e você sabe muito bem o que é isso. É interessante que quando Paulo escreve para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele coloca isso bem claro, e ele diz, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. No livro de Atos, quando Lucas nos mostra no capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Mas, veja bem, se na primeira observação a gente viu que essa porta é a única passagem para o reino, na segunda observação que quero fazer, eu vejo que essa porta é uma porta estreita. E eu pergunto, por que ela é estreita? Se ela é uma porta para o céu, porque ela é estreita. É interessante que Mateus capítulo 7 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são aqueles que entram por ela. É fácil. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, poucos são aqueles que a encontram. Que interessante. Eu encontrei aqui na igreja aquele homem
Eu vou ficar com ele por causa de ter me falado sobre Portugal. Você sabe que eu fiquei encantado. Os portugueses foram muito gentis para comigo quando eu estive lá. Eles chegaram a literalmente brigar uns com os outros para saber quem ia me levar para passear. Interessante isso, não é? Muito gentis. E eles tinham as carrinhas. E, não, você vem na minha carrinha. Não, vem na minha, vem cá. É porque eu ficava naquela situação, no meio de tanta gentileza. E onde é que o senhor quer ir? E aí eu fiquei encantado. Eu nunca tinha visto uma árvore de cortiça. Que coisa bacana, coisa linda. Mas eu também nunca tinha entrado num castelo. E eu queria conhecer os castelos. E daí eu fui lá. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me encantou demais foram aquelas portas. Mas o que é isso? É uma porta enorme. Aquelas trancas tão grandes, aquelas chaves de todo tamanho e aquela espessura da porta. E eu fiquei pensando exatamente na questão do céu. Quando Jesus fala sobre a porta, ele diz que a porta é estreita, e eu fiquei pensando, mas como a porta para entrar num castelo em Portugal é tão larga, é tão grande, é tão forte, mas para entrar no céu a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Talvez a gente tenha que pensar que a porta é estreita porque só passa um de cada vez. Essa é uma interpretação, né? Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Talvez essa porta seja apertada porque ninguém vai passar lá cheio de si, não é? Precisará haver um esvaziamento de vida para que se possa humildemente dizer: Senhor, eu não mereço, eu não tenho a menor chance, a menor condição. Essa porta é estreita porque a gente precisa se esvaziar de poder. É interessante como o mundo busca poder, e é interessante como até na religião se busca poder. Dá a impressão que a gente vai poder passar por essa porta cheio de poder. Ao contrário, talvez a gente precise se esvaziar mesmo até de um comportamento onde a ideia da santidade, a ideia da separação, a ideia de ser melhor do que o outro, em termos de santidade. Onde é que você ora? Eu oro na minha casa. Você nunca foi orar no morro? Você nunca foi orar na montanha? Não, orar na montanha são outros 500. Às vezes essa ideia até mesmo, eu estou fazendo uma citação, eu não estou dizendo que isso é errado, mas às vezes essa coisa demonstra uma santidade que precisa ser anunciada. Você já jejuou? Quantos dias você já jejuou? São coisas assim que quando a Bíblia diz, olha, não... Dá um jeito de passar um rugezinho aí, uma coisa para você não deixar isso público, não é? Então é preciso se esvaziar dessas coisas, porque as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia, como eu já disse há pouco. Então eu gosto de pensar, meus irmãos, que essa porta é também uma porta que será fechada um dia. Ela será fechada. É por isso que eu usei a ilustração verdadeira do meu pai. Ela encaixa perfeitamente aqui. Porque um dia a porta será fechada. Em um momento que nós não sabemos, essa porta será fechada. E eu pergunto, como ela será fechada? Eu creio que ela será fechada pelo menos de duas maneiras. Uma delas é quando a morte chegar. Porque quando a morte chegar, não tem mais jeito. Ninguém casaria com um defunto. Ninguém faria sociedade com alguém que está num caixão. Por quê?
Porque as oportunidades daquele se acabaram. Não há como conversar mais, não há como discutir mais, não há como colher ideias, não há. A morte, ela encerra a possibilidade de sim e de não, a possibilidade de pensar, de raciocinar. Eu sei que há pessoas, e eu respeito isso, embora não possa concordar, porque a Bíblia não me diz assim, mas há pessoas que oram por pessoas que já morreram. Não adianta, já morreu. O que tinha que ser tratado e acertado com Deus era enquanto havia vida, enquanto se podia atender a um apelo, enquanto se podia raciocinar. E eu gosto de pensar o seguinte: ninguém entrará no céu sem raciocinar, sem pensar. A morte um dia chega. E é interessante que o apóstolo diz, quando escreveu para os Efésios, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente século, a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, do mesmo jeito, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos errados. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira do Senhor. Essa era a nossa condição. A morte encerra essa discussão, essa possibilidade de acerto. A morte encerra. Então, eu fico pensando naquele texto que nós podemos lembrar, que nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Isso está escrito em Hebreus. Jesus voltará um dia para arrebatar a sua igreja. E eu creio que o texto termina dizendo: portanto, vigiai, fica atento, né? Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor vem. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de guerra, mas nós sempre tivemos guerra, para todo lado, sempre, sempre. Aí alguém diz: Jesus está voltando, Jesus volta amanhã, põe data. Não funciona, não é assim. Eu particularmente creio que o Senhor não voltará até que a sua palavra seja conhecida de todos. Mas isso não está distante, porque hoje fazer alguma coisa em qualquer lugar é conhecido no mundo inteiro, através da internet. Abrindo um parênteses aqui, os órgãos governamentais proibiram os aviões de asas de socorro de estarem pousando lá entre os índios. Os missionários não podem chegar na mata, porque pode pousar tudo quanto é tipo de aeronave, menos os aviões dos missionários. Mas isso é o domínio que a gente conhece no nosso país. São aqueles missionários que vão lá levar vida, levar medicamentos, são eles que vão lá tratar do povo, mas eles não querem isso não, eles querem que o povo continue na ignorância, porque lhes faz bem a ignorância dos outros. Então, eu fico pensando, meus irmãos, que eu disse para o meu irmão que é missionário entre os índios e Yanomamis há 44 anos, meu irmão mais novo que eu, é um referencial para a minha vida. 44 anos na mata, pregando o Evangelho de Cristo Jesus para índios. Agora ele não pode entrar. Aí eu falei: mas Deus não dorme. Deus não dorme. O mundo é esperto, mas Deus é muito mais. Eu disse: antes que fosse anunciado que os aviões não podem mais entrar, alguém botou antena lá. Eles podem se comunicar com os índios pela internet. Aí, bênção, não é?
providência do Senhor. Porque ele diz, não, você não precisa ensinar indo lá agora. Agora você pega, faz um contato de horário com eles e você ensina. E quem vai cortar essa internet? Estão querendo. Estão querendo. Mas se cortarem, Deus dá outro jeito. Amém ou não? Amém. Se cortarem, Deus dá outro jeito. Porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu creio, meus irmãos, que muita gente quando fala sobre o inferno, quando pinta um quadro do inferno, parece que a coisa pior no inferno é aquele fogo ardente, aquela chama que nunca se apaga e tudo mais. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu creio, ao pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que a pior agonia do inferno é a impossibilidade de mudar. Não há mais condição de fazer nada depois que a morte chegar. É impossível mudar. É interessante. Mas ainda bem que eu tenho uma quarta observação sobre essa porta. E essa quarta observação é que essa porta ainda está aberta. Amém ou não? Amém. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente está traduzindo a Bíblia e levando lá para os índios no Peru. Sabe por quê? É porque essa porta ainda está aberta. É por isso que você tem um templo bonito como esse aqui, onde ele pode ser cheio de pessoas daqui e outras que são convidadas. Sabe por quê? Porque essa porta está aberta. Sabe por que um velhinho é convidado por vocês para vir cantar na igreja? Porque essa porta ainda está aberta. Porque ele perdeu os cabelos, mas não perdeu a fé. Então isso pulsa na nossa alma. A porta está aberta ainda, as pessoas precisam conhecer essa porta, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam ser salvas. Eu não quero que o meu amigo se perca, eu não quero que as pessoas ao meu redor se percam, eu não quero que nem o meu inimigo se perca. Eu oro até pelo meu presidente. Não aprovo o que ele faz, não aprovo o que ele é, mas oro por ele para que o Senhor converta o coração dele. E de toda a corja. Você sabe que é verdade. Mas nós devemos orar por aqueles que estão sobre nós, para que tenham a salvação, para que conheçam essa porta, não só de ouvir falar, mas que eles provem disso aí. Eu quero concluir dizendo que essa porta, você sabe quem é. Sabe quem é essa porta? Essa porta é Jesus Cristo de Nazaré. Essa porta é o Senhor dos senhores. Essa porta é aquele que veio, se tornou homem, se fez carne, habitou entre nós e foi levado a uma cruz, e ali ele derramou o seu sangue, sofrendo a morte imerecida, de um ponto de vista, mas sofrendo a morte que nós merecíamos, porque ele nunca pecou, nós pecamos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que você está hoje aqui? Só tem duas razões. Talvez você esteja aqui porque um dia você conheceu a Jesus e passou por essa porta que é Ele. Então você está aqui para adorá-lo, para bendizer o seu nome. Você está aqui por essa razão. Mas há uma outra razão. É a razão de quem ainda não conheceu a Jesus assim, ainda não passou por essa porta. Então sabe por que está aqui? Está aqui porque a porta trouxe você para cá. E essa porta é a mesma que disse para aquele homem. Ele não podia ver, ele estava na frente da porta, sem saber que a porta era o próprio Jesus. Repara não que isso é coisa do meu computador, esqueci de tirar. Ele diz a hora certa, só faltava ele dizer, pastor, vai parar de pregar? Não, mas ele não disse isso. Ah, meus irmãos, como é bom pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Como é bom dizer da segurança.
como é bom repartir o amor de Deus com pessoas. Talvez eu esteja vendo vocês aqui e quem sabe não os verei mais. É a minha chance. Às vezes eu estou no avião, às vezes eu estou em algum lugar, outro lugar, e eu tenho a chance de dizer alguma coisa, nem que seja rápido para alguém, para que ele possa experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Essa porta é Jesus, mas o Espírito Santo é quem nos convence dessas verdades. Não é o pregador. Mesmo que eu fosse um bom pregador, eu não conseguiria fazer aquilo que só Deus pode fazer. Meu cunhado era osso duro de roer. Algumas vezes eu tentei evangelizá-lo, mas ele às vezes se tornava até ríspido. Então eu segurei. Mas um dia eu estava na piscina da casa dele, nós dois só na piscina, no Rio de Janeiro. E daí eu pensei, eu vou falar com ele de novo. E eu comecei, não bajulando, mas dizendo umas verdades a respeito dele. E eu disse: fulano, você sabia que você é um exemplo de pai para mim? E ele ficou olhando para mim, e eu comecei a dar as razões verdadeiras porque ele era um exemplo de pai para mim. Você cuidou tão bem dos seus filhos, hoje eles estão formados e bem formados. Você deu para eles a melhor escola que você pôde. Eu sei que você chegou a trabalhar muito mesmo para que eles pudessem fazer isso. Você deu para eles uma educação de qualidade. Você os levou para a igreja. Você levou a sua mulher para a igreja. Você é um exemplo de pai para mim. Mas eu tenho uma coisa que me deixa encucado, que eu gostaria de falar. Nessas alturas ele já está chorando, porque eu reconheci as qualidades que ele de fato tinha. E eu disse: mas tem uma coisa que me encuca e que eu tenho que dizer para você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que há anos eu oro por você, todos os dias. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que eu estranho o fato de você ter conduzido tão bem os seus filhos, por amor, mesmo sabendo que a vida aqui passa, e que você e eu não sabemos quantos anos vamos viver ainda, mas você deu a possibilidade dessa vida para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, porque ele levava os filhos e a família no carro, deixava na porta da igreja e voltava para casa para assistir o Fantástico. Agora ele está chorando na minha frente. E eu disse: eu não consigo entender porque você fez tudo isso e porque você não está percebendo que você deu tudo isso para os seus filhos, para eles viverem alguns anos junto com você, mas você está se esquecendo da eternidade, que você, sem Cristo, viverá eternamente separado deles. Você já pensou nisso? Ele está chorando na minha frente. Silêncio por um pouco. Daqui a pouco ele virou e disse: Paulo, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito, entende? Mas eu só não consigo ser crente do jeito que vocês são. Eu falei: mas como assim? Como um crente do jeito que a gente é? E ele disse: eu, por exemplo, Paulo, ler a Bíblia para mim não dá. Não dá. É um livro grosso, não tem figura, letrinha pequenininha, aquelas páginas. Não dá, Paulo, para mim não dá. Eu tenho que confessar, eu não consigo, não dá. Outra coisa, ir para a igreja, eu fico lá assistindo um camarada falando o tempo todo. E não dá, eu fico coçando para sair, não tem a menor chance, não tem. E outra, esse negócio de dar oferta,
Eu trabalho e eu pego o meu dinheiro e vou botar naquela caixinha lá, quem sabe para encher o bolso do pastor. Porque as pessoas pensam assim, sabia? Eu não consigo ser crente do jeito que vocês... Oração, nem pensar, porque é eu começar e eu durmo. Eu não chego no amém de jeito nenhum. Aí eu parei, olhei bem para ele e disse: eu sei que você não consegue. Nenhum homem consegue, a menos que o Espírito Santo lhe convença a alma e que o Espírito Santo converta o seu coração. Mas eu vou continuar orando por você. Passaram-se uns 2 anos e pouco. Ele foi aos Estados Unidos visitar um dos seus filhos. E quando ele chegou lá, o filho fazia uma reunião de grupo na casa. Ele não tinha jeito de sair para assistir Fantástico em outro lugar. Ele tinha que ficar ali. Mas antes dele ir, ou melhor, depois que ele voltou dos Estados Unidos, eu nem sabia, só fiquei sabendo depois. Aí ele disse: Paulo, mandou uma mensagem no WhatsApp: Paulo, eu queria convidar você para o meu batismo, eu quase desmontei. E eu digo: aleluia! E tal. Aí peguei o telefone e liguei para ele. Eu digo: não, eu quero falar, né? E começamos nós dois a falar e pronto, foi um chororô, nós dois, marmanjos, chorando de alegria na presença do Senhor ali naquele telefone. Sabe por quê? Porque o Senhor convertera o coração dele. Eu perguntei: como é que foi isso, rapaz? Como aconteceu isso? Sabe o que ele me disse? Ele disse: eu estava na casa do meu filho lá nos Estados Unidos e eu não tinha jeito, eu fiquei lá e tal. E aí o meu filho disse que vinha um pregador que falava português. Então eu falei: bom, eu vou ficar por aqui, né? Mas ele disse que aconteceu uma coisa na alma dele tremenda. Ele disse: antes do pregador chegar, o meu coração foi tocado por Deus de tal maneira que eu não resisti. E eu entreguei a minha vida a Jesus ali, antes do pastor pregar. Porque Deus faz isso. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas eu sei que Deus pode fazer isso no seu coração, seja você quem for. Vamos orar. Querido Senhor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor. Senhor, obrigado porque as canções são cheias da tua palavra. Elas são admoestadoras, elas são consoladoras, elas são doutrinárias, elas trazem ensino, elas trazem as verdades tuas. Mas ao pregar a tua palavra, eu também sei que a tua palavra é viva e eficaz. Mas eu também sei que se o Senhor não fizer, ninguém faz, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço abrir a Tua palavra, eu não mereço cantar, eu não mereço fazer nada disso, porque sou um pecador indigno. É claro que lavado pelo sangue do Teu Filho. Mas eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor trabalhe também no coração daqueles que talvez estejam aqui e que ainda não foram convertidos a Cristo, ainda não se entregaram a Jesus. Pai, faz essa obra, só Tu podes fazê-lo. Por favor, Senhor, traz o convencimento do Teu Espírito Santo, faz com que essas pessoas sejam confrontadas no seu coração, na sua mente, e assim tome uma decisão de entrega total, de rendição total. Abençoa esses homens, essas mulheres, esses jovens. Eu clamo a Ti junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Eu passo a palavra.